Você sonha com pepinos crocantes, suculentos, direto da sua horta? Mas em vez disso, colhe frutos murchos ou amargos. Regar pode parecer a tarefa mais simples na horta, mas na verdade é uma ciência e tanto. Um pequeno erro pode custar toda a sua colheita. Neste vídeo, vamos revelar o top 5 dos erros mais comuns e cruciais na hora de regar pepinos. Você vai aprender quando, como e quanto regar para ter os pepinos mais deliciosos e abundantes na sua horta. Prepare-se para se surpreender, porque apostamos que você já cometeu alguns desses erros. Os pepinos adoram água. Afinal, eles são compostos por 95% de água. Eles precisam de umidade constante, principalmente durante o período de crescimento e frutificação, e a raiz deles é bastante superficial. Isso significa que não conseguem buscar água em camadas mais profundas do solo, como fazem os tomates. Por isso, a rega correta é essencial para garantir o sucesso da sua colheita. Mas o que exatamente significa essa rega correta? Vamos descobrir. Agora, vamos falar do primeiro erro, e muito comum. É regar na hora totalmente errada. Você pode pensar que o importante é só dar água. Mas para os pepinos, o tempo faz toda a diferença. Se você regar no meio do dia, sob o sol forte e escaldante, a maior parte da água simplesmente evapora, sem chegar às raízes. É como jogar água numa frigideira quente. As plantas não recebem a umidade necessária, e as folhas podem até queimar, já que as gotas funcionam como lupas. Isso é ineficaz e pode prejudicar. Por outro lado, regar no final da tarde ou à noite também não é a melhor ideia. A umidade fica parada nas folhas e nos caules. Isso cria condições ideais para o desenvolvimento de doenças fúngicas. O mofo branco, ou oídio, e outras doenças adoram essa umidade durante a noite. Seus pepinos ficam vulneráveis. Então, qual é a melhor hora para regar? A hora ideal é bem cedo de manhã. Enquanto o sol não está alto, a terra ainda está fresca. A água é absorvida lentamente pelas raízes, atingindo a profundidade certa. O excesso de umidade nas folhas seca antes que o calor chegue. Isso garante a umidade ideal e minimiza os riscos. Se não for possível de manhã, você pode regar no final da tarde, mas certificando-se de que as folhas sequem antes de escurecer. Mas amanhã é sua principal aliada. Lembre-se disso. A hora certa de regar já é metade da batalha por uma boa colheita. Não ignore essa regra simples. Um segundo erro que muita gente nem se dá conta é a temperatura da água usada para regar. Você pode pensar, água é só água, certo? Mas para pepinos, que são mais sensíveis, não é bem assim. Regar com água fria, direto do poço ou da nascente, pode ser um verdadeiro choque térmico para as plantas. Isso pode estressar as raízes e diminuir o ritmo de crescimento. É como se você tomasse um banho de água gelada num dia bem quente. Desconfortável, né? A planta gasta energia tentando se recuperar desse choque de temperatura, em vez de usar essa energia para crescer e formar frutos. Usar água muito fria por muito tempo pode até enfraquecer o sistema de raízes, tornando-o mais vulnerável a doenças. A temperatura ideal da água para regar pepinos é perto da temperatura ambiente ou até um pouco mais quente. Uns 20 a 25 graus Celsius é o ideal. Como conseguir essa temperatura? É bem simples. Use reservatórios para coletar água da chuva, ou simplesmente encha barris ou baldes com água da torneira com antecedência. A água vai ficar ali, pegando sol, ou simplesmente ao ar livre, e vai aquecer até a temperatura certa. Parece um detalhe simples, mas isso faz uma enorme diferença para a saúde dos seus pepinos. Lembre-se, água morna é o segredo para o conforto deles e para uma colheita farta. Não tenha preguiça de deixar a água aquecer. Seus pepinos vão te agradecer com frutos suculentos e saudáveis. O terceiro erro comum é ir de um extremo ao outro com a frequência da rega. Ou você transforma seu canteiro num pântano, regando várias vezes por dia, ou esquece dos pepinos por vários dias, até que comecem a murchar.
Ambas as situações são igualmente prejudiciais. Regas muito frequentes e abundantes, principalmente em solos pesados, causam encharcamento. As raízes começam a sufocar por falta de oxigênio e apodrecem. Este é um caminho direto para a morte da planta. A umidade excessiva do solo também favorece o desenvolvimento de doenças fúngicas. Já a seca é igualmente catastrófica para os pepinos. Como mencionamos, eles têm um sistema radicular superficial. Sem a oferta regular de umidade na camada superior do solo, eles começam a sofrer. As folhas murcham, as flores caem e os frutos não se desenvolvem. E o pior é que, em condições de estresse pela seca, os pepinos começam a ficar amargos. Esse amargor é uma reação de defesa da planta. Como encontrar o equilíbrio certo? A frequência ideal de rega depende de muitos fatores: o clima, o tipo de solo, a fase de desenvolvimento da planta. Em clima quente e durante a frutificação, regue com mais frequência. Em solos arenosos, a água drena mais rápido do que em solos argilosos. A regra principal é manter o solo úmido, mas não encharcado. Verifique a umidade do solo enfiando o dedo a uma profundidade de 5 a 7 centímetros. Se estiver seco, é hora de regar. Se estiver úmido, espere. Em média, em clima quente regue a cada 1 ou 2 dias, e em clima mais fresco, a cada 2 ou 3 dias. Mas sempre se baseie na condição do solo e das plantas. Controle constante e moderação são o segredo. O quarto erro comum na hora de cuidar dos pepinos é regar no lugar errado. À primeira vista, parece óbvio. Onde mais regar senão a própria planta? Mas para os pepinos, o local da rega é crucial. Muitos jardineiros costumam jogar água diretamente nas folhas ou caules, especialmente ao usar um regador por cima. E isso é um grande erro. Por quê? Primeiro, como já dissemos, gotas de água nas folhas sob o sol podem funcionar como lentes e causar queimaduras. Não é o fim do mundo, mas ainda assim causa estresse à planta. Segundo, e isso é muito mais importante, folhas e caules molhados são o ambiente perfeito para o desenvolvimento de doenças, principalmente fúngicas. Os esporos de fungos se proliferam rapidamente na umidade. Regar as folhas em dias frios ou úmidos, ou à noite, quando a umidade não seca facilmente, praticamente garante o aparecimento de oídio ou míldio. Essas doenças podem destruir a colheita inteira em pouquíssimo tempo. Então, onde devemos regar? Sempre na base, diretamente nas raízes. A água precisa chegar à zona da raiz, onde estão as raízes principais responsáveis pela absorção. Você pode fazer uma pequena cova ou um sulco circular a uns 10-15 centímetros do caule e despejar a água ali. Melhor ainda é usar irrigação por gotejamento ou regar com mangueira diretamente no pé da planta. O essencial é que o solo fique úmido e não as partes aéreas da planta. Ao evitar molhar as folhas, você diminui drasticamente o risco de doenças e garante que toda a água vá direto para onde é mais necessária. As raízes. É uma regra simples, mas segui-la pode salvar toda a sua colheita. E chegamos ao quinto erro, mas não menos importante, a inconstância na rega. Os pepinos não gostam, mesmo de mudanças bruscas na umidade do solo. Imagine, hoje rega bem, amanhã esquece completamente, depois de amanhã dá só um pouquinho. Para a planta, isto é um verdadeiro estresse. Estas montanhas russas de umidade no solo confundem-nas e perturbam os processos normais de crescimento e desenvolvimento. Isto é especialmente crítico no período de formação dos frutos. Quando o solo seca subitamente após uma rega abundante, a planta sofre um choque. E como reage? Exatamente, produzindo a tal cucurbitacina, que torna os pepinos amargos. O amargor nos pepinos é muitas vezes uma consequência direta da rega irregular e das flutuações de umidade. Além disso, as constantes variações de umidade enfraquecem a planta, tornando-a mais suscetível a doenças e pragas. Os pepinos precisam de estabilidade. Precisam que o solo esteja constantemente úmido, sem secar completamente a camada superior, mas também
sem ficar encharcado como um pântano. Crie um regime de rega para si, que se adapte ao clima e ao estado do solo, e tente segui-lo. Pode ser regar de 2 em 2 dias, ou todos os dias no calor intenso, mas tem de ser regular e suficiente. A consistência é a chave para a saúde dos seus pepinos e a garantia de frutos doces, crocantes e sem amargor. Não lhes faça passar por testes de estresse. Mas o maior problema por trás desses erros vai muito além de folhas murchas. A rega errada afeta diretamente o sabor e a saúde dos seus pepinos. Por exemplo, regar com água fria pode causar um choque nas plantas e retardar o crescimento delas. E também é um caminho direto para a podridão das raízes. Regar as folhas, especialmente em tempo quente ou à noite, cria as condições ideais para o desenvolvimento de doenças fúngicas, como oídio. Manchas brancas nas folhas são frequentemente o resultado desse tipo de rega. Mas o pior de tudo é o amargor. Aquele amargor desagradável nos pepinos é uma reação de defesa da planta ao estresse. E, na maioria das vezes, esse estresse é causado justamente pela rega inadequada, especialmente a irregular, e pelas variações na umidade do solo. Hoje seco, amanhã alagado. A planta se assusta e começa a produzir cucurbitacina, aquela substância amarga. Então, lembre-se, água morna, regar na base da planta, regularidade e a hora certa do dia. Esses são seus principais segredos para o sucesso. É melhor faltar um pouco do que sobrar, mas o essencial é regar com regularidade. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Espero que ele ajude você a evitar esses erros e a colher muitos pepinos doces. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas dicas úteis. E agora, conte nos comentários. Qual desses erros ao regar pepinos foi o menos óbvio para você? Ou talvez você tenha um segredo para a rega perfeita? Compartilhe sua experiência.